paz seja convosco, amém? Quantos estão alegres com Jesus? Amados, mais uma vez estamos participando desse clamor, porque acreditamos na redenção dessa cidade. Nós cremos que o Senhor vai mover essa cidade em espírito, e que todos aqueles que moram nessa cidade, e ainda aqueles que estão por vir, vão se curvar diante do Senhor, declarando que Ele é o Deus nas suas vidas. Nós cremos. E nessa noite nós estamos recebendo o pastor Edson, está vindo da cidade de Camaçari, trazer a palavra de Deus. Vamos receber o amado. Um palma para Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu perguntei ao pastor no meu tempo e pediu que eu ficasse à vontade. Pastora, tudo bem? Queridos, abram a Bíblia, por favor. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Traga a saudação da missão apostólica, da qual eu faço parte. Sou pastor e presidente. Trago também a saudação dos amados pastores da cidade de Camaçari. Louvo a Deus por esse movimento, porque há 2 anos atrás nós começamos um trabalho em Camaçari, devido à distância que havia entre os colegas pastores. Começamos a trabalhar em prol da unidade. Estamos tirando a nossa igreja de dentro das paredes, ou seja, do reduto, para irmos aos lugares periféricos, levando cestas básicas, trabalhando, fazendo um trabalho social, e isso tem sido muito maravilhoso, alcançando pastores. Começamos com 5, já temos 155 pastores na associação, na região de Camaçari, Salvador, Dias d'Ávila e outras cidades vizinhas. Estou indo para São Paulo, conhecer um pastor de uma igreja batista que tornou-se membro da AME Brasil pela internet. Estou indo lá pregar na igreja dele e conhecê-lo. Irmãos, isso é muito bom, esse trabalho aqui é louvável. Glória a Deus, mas sem muita conversa, vamos falar da palavra de Deus, que é melhor. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos trabalhando com unidade, então vamos falar sobre unidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Capítulo 17, onde o Senhor Jesus faz a oração, uma oração muito importante. Glória a Deus. Amém. Eu quero que vocês, alguém falta encontrar? Por favor, seu vizinho que já encontrou, ajude o colega. Glória a Deus. Quantos pastores tem aqui nesta noite? Levanta a mão assim para eu conhecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pastores, 7, 8. Pastores, muito obrigado. Quantas pessoas não crentes tem aqui? Só um rapaz aqui. Mais alguém? Certo. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, meus queridos. Eu tenho história muito bonita, muito longa aqui de Itapetinga, naqueles períodos de 88, 90, quando eu orava no monte, e foram coisas tremendas, milagres extraordinários que Deus fez na minha vida aqui em Itapetinga. Aqui outra oportunidade eu poderia encontrar vocês, contar os milagres que Deus fez aqui na prisão, quando eu fui preso, tá? Aqui em Itapetinga, na minha terra.
eu volto aqui, se Deus assim me permitir, com o consentimento da liderança da igreja, para lhes falar como a mão de Deus esteve sobre a minha vida, salvando uma quantidade imensa de presos marginais que caíram aos pés do Senhor Jesus. Mas hoje vamos falar sobre unidade. Eu vos trago quatro passos que devemos dar em busca da unidade, ou seja, unidade na adversidade. Como pastor, eu tenho caminhado em muitas cidades na região aqui da Bahia e outros estados. Tenho visto muita dificuldade, principalmente entre as lideranças. Fui pastor da presbiteriana um período de mais ou menos 6 anos. Fui membro da IPRB presbiteriana aqui de Itapetinga e de todo o Brasil durante 10 anos. Fui membro da Batista Filadélfia de Jundiaí 6 anos e hoje eu tenho um ministério que é Missão Apostólica, baseado num trabalho que o reverendo Seymour fez na rua Azusa Street em 1905, quando houve o grande avivamento nos Estados Unidos, em Los Angeles, nesta rua chamada Azusa Street. Um homem negro que fora rejeitado pela sociedade evangélica e que ele fez seminário fora das portas daquela igreja. Toda a igreja fechada, porque os americanos de pele clara o rejeitou. Então ele pediu que o pastor lhe permitisse que ele ficasse do lado de fora. Então, veja só, irmãos, se fizer um negócio desse, o camarada procura logo a justiça. É isso, pastor, vai logo procurar seus direitos. Mas o pastor negão, irmão, estou falando de nego. Quem conhece a história da rua Azusa Street? Ele fez seminário, todo aquele tempo, as portas da igreja eram lacradas, e ele ficava do lado de fora, ouvindo, atentando, escrevendo, e ele tirou número 1 nas provas, foi o melhor de todo aquele seminário. Glória a Deus. Em seguida, ele abriu uma congregação, começou a orar com a missionária, e Deus os levou a um determinado país. Chegando lá, eles começaram a ficar preocupados porque o intérprete daquela missionária não viera até o momento. Então, Deus começou a tocar no coração da missionária de maneira que ela começou a falar, ler a Bíblia da forma dela, e a igreja começou a ser incendiada pelo poder de Deus. Então, o missionário que estava ali veio até a missionária e disse: prossiga, porque Deus está te usando na linguagem do povo aqui. Sem que houvesse intérprete, aquela mulher foi usada pelo Espírito Santo, e a língua a qual ela falava era a língua do povo da cidade, daquele país. Glória a Deus. Assim começou o grande avivamento na rua Azusa Street. Quando eu li essa história, eu chorei muito. Eu já gosto de orar. Temos quase 2 meses que estamos orando no monte, um grupo de senhoras, mulheres tremendas, mulheres maravilhosas, mulheres que determinaram a vitória em Cristo Jesus. São um grupo de missionárias, um grupo de levitas, homens e mulheres que estão determinados a orar pelo seu pastor, porque há mais ou menos 6 meses eu determinei que iria fazer a minha primeira viagem missionária, e a igreja precisa apoiar o pastor. Saindo, eles ficaram, eu vim para cá, para Salvador, para pegar o ônibus, e um grupo de mais ou menos 18 mulheres, incluindo 4 homens, subiram ao monte para orar por mim. E eu chorei, e elas choraram bastante, meus filhos vieram me abraçando, aquela agonia, mas isso é muito louvável, isso é muito gracioso na presença de Deus. Voltando um pouquinho, queridos, vocês percebem que desde aquela época, e digo mais, desde a época de Jesus, já havia divisão entre o povo de Deus. O povo de Deus precisa estar unido. Esta oração não foi por um acaso. Jesus orou ao Pai pedindo que os seus discípulos tivessem o mesmo sentimento, o mesmo espírito de unidade, o que não acontece em muitos lugares do nosso Brasil. Graças a Deus, em Camaçari já estamos
abraçando cerca de 160 pastores com muito amor. Glória a Deus. Irmãos, digo para vocês, para nós conquistarmos a unidade na adversidade, precisamos dar 4 passos, ou pelo menos conhecê-los, para começar a andar. O primeiro passo é reconhecer que somos fracos e pecadores. Eu estou falando isso, inclusive, para líderes, pastores que estão aqui. Porque muitas vezes nós abrimos uma congregação, e isso se dá no dia a dia, quando pessoas abrem congregações, recebem uma unção e começa a sua igreja a crescer, e começa a ver o trabalho prosperar e crescer, então se estabelece uma placa, e ali pronto, só vai para o céu quem é daquela igreja. Aquela pessoa, aquele líder acha-se um super-homem, e é por esta razão e por outras que muitas vezes eu acredito que os homens de Deus, eles em parte eles são camuflados. Que isso, pastor? Deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos. Todos conhecem Marcos Feliciano, um homem conhecido em todo o Brasil. Irmãos, havia muita gente idolatrando aquele homem. Observe bem, o que Deus fez? Permitiu que Marcos Feliciano desse uma puxadinha no cabelo. Aí os crentes, principalmente aqueles santinhos, bonitinhos, que vai logo para o céu, começou a dizer: parece que ele é gay. Observe bem. Aí, meus queridos, a própria igreja o começa a discriminá-lo, achando que ele está muito vaidoso. Marcos Feliciano abriu seu ministério. Quem perdeu? A igreja de origem. E assim vai. Digo isso, Deus, às vezes, Ele permite que haja uma camuflagem em nossas vidas. Isto digo, porque às vezes nós sentimos tão grandes, tão fortes, que começamos a voar, e Deus, Ele precisa dar um freio em nossas vidas. Então, com isso, irmãos, as pessoas deixaram de idolatrar o nosso irmão, e ele perdeu um pouco a sua glória. Por quê? Porque toda a glória é para Ele. Amém, queridos? Precisamos reconhecer que somos fracos e pecadores. O nosso irmão Saulo, ele perseguia o povo de Deus, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Até que um dia, a caminho de Damasco, ele teve um confronto. Ele recebeu a presença do Senhor Jesus em uma visão, caiu no cavalo, e logo em seguida ele o recebeu como Senhor da sua vida, entrando na cidade, aguardando as ordens do Mestre. Nós cristãos precisamos entender que nós somos fracos e que o forte é Ele. Amém. Todo o nosso trabalho que fizemos aqui na terra, a glória, a honra, o poder tem que ser dado a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E você pode ver que mais adiante o nosso irmão Saulo, que já não é mais Saulo, é Paulo, ele escreve no livro aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que eu sou. Não era o bom, não era o forte. Miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Nenhum pastor é super-homem, nenhum. Precisamos ter cuidado com essas coisas. Adentramos a cidade de Camaçari, buscando os pastores, sem dinheiro, irmãos, sem dinheiro. Há um conselho lá na cidade que não passa de 10 pastores. Digo, não estou discriminando, mas são pastores de igrejas grandes. Eles não precisam de mim, eles não precisam dos outros 150 pastores. Eles fazem seus eventos somente com seus grupos grandes, acreditando eles que nunca começaram de baixo, começaram já tendo uma igreja grande. Então a AME Brasil abraçou aqueles pastores da periferia, os pastores irmãos, fomos em busca dos colegas, havia pastores, encontramos pastores com igrejas que não tinham cadeiras. Então fazíamos
uma coleta em cada igreja, comprávamos cadeira e levava para aquele pastor. Pronto, ali ganhamos aquele pastor. O que precisamos, irmãos, é ser visto. E existem muitos pastores sendo rejeitados. É verdade. É claro que mais na frente eu vou falar porque às vezes eles se sentem rejeitados, porque é culpa deles também. Mas agora é importante falar isso aqui. Queridos, abraçamos esses homens e já estamos querendo, segundo o prefeito falou, rapaz, essa entidade está crescendo. Por que vocês não colocam o vice-prefeito? Eu apoio vocês. E o nosso alvo em Camaçari é tomar a posse da prefeitura. Perdoe, não vim falar de política, eu não sou político, eu só estou dando para vocês aqui uma porção, irmão, daquilo que Deus determinou para nós. Os evangélicos unidos fizeram uma diferença grande nesta última eleição. Por quê? Porque unidos nós somos um poder. Nós somos uma força grande, mas divididos nós não somos nada, queridos. Nós temos que estar unidos para proclamar o evangelho de salvação aos cativos. Quando os ímpios, quando o mundo ver esta unidade na igreja, saberão que somos discípulos de Jesus. Estou falando algo de Cristo. Ele mesmo disse: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos se vocês andarem juntos. Se vocês amarem uns aos outros, então conhecerão que sois meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Segundo passo, queridos, é reconhecer que Jesus é o Senhor. Amém. Como eu disse, não pode haver divisão. Eu tirei um exemplo aqui, a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, irmãos, havia grupos divididos, facções dentro da igreja. Uma época em que Paulo passou por ali, Paulo sentiu isso na pele, porque Pedro também havia passado. Havia um outro discípulo chamado apóstolo, e cada um pastor, cada um homem de Deus trabalha de forma diferente, cada um tem uma graça. E quando havia contenda no meio deles, Paulo envia uma carta, e havia correções. Então eles rejeitaram a carta de Paulo, dizendo: eu sou de Pedro. Outros diziam: não, eu sou de Apolo, eu só recebo a advertência do apóstolo Apolo. Tinha aquele grupo santinho, sabe, beleza, maravilhoso. Não, eu sou de Jesus. Sempre tem, não é, pastor? Sempre tem. É aqueles: não, minha placa não é Assembleia, não é Batista, eu sou de Jesus. Vai nessa que você está dividido também. Que nada, não tem nada disso, irmãos. Jesus é o Senhor da igreja. Amém. Jesus é o Senhor da igreja. Vamos trazer isso para os nossos dias. O que acontece hoje? Pastores abrem suas congregações e começam a trazer seus costumes, suas doutrinas, suas formas. E então, porque a igreja da pastora não é o padrão da dele, então os crentes da pastora aqui não vai, só a dele que vai. Isso é divisão, isso é barreira. Pastor, o senhor vai dar conta de suas ovelhas, eu vou dar conta das minhas. A senhora dará conta das tuas ovelhas. Cada um é responsável pelo trabalho que Deus lhe colocou nas mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas com relação à unidade, nada nos pode dividir, porque o Senhor é o mesmo. Ainda que haja muitos ministérios, mas os ministérios não poderão nos separar. Paulo disse: os ministérios são muitos, mas o Senhor é um só, é o mesmo de todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se nós não agirmos desta forma, jogar por terra a placa da igreja, eu não estou dizendo para tirar daí, eu tenho documento, eu carrego o documento no meu bolso da minha igreja, porque é ela que é responsável por mim, mas a minha igreja não me levará à salvação. A minha igreja leva a salvação aos cativos, porque é Cristo. A minha igreja, a tua igreja, a nossa igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode ser dividido.
Diga uma coisa, queridos, está na hora de pentecostais perdoar Batista e Batista perdoar pentecostais, abraçarmos quem usa calça e quem não usa calça, abraçar um ao outro e todos caminharem em busca do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Terceiro passo é reconhecer que Jesus constituiu as autoridades. Escuta, irmãos, reconhecer que somos fracos e pecadores, carecemos de Jesus, e digo mais, precisamos não é só de Jesus, eu preciso de você, meu irmão. Amém, eu também preciso de você. Eu preciso do pastor, eu preciso dos irmãos. Amém. Como eu posso andar sozinho? Não posso, eu preciso de todos vocês. Aleluia. Sendo assim, queridos, nós revelamos que somos fracos. Só Jesus é o grande, é o Senhor. Amém. Aleluia. Terceiro, Jesus, ou reconhecer Jesus, ou que Jesus constituiu as autoridades. Digo, cada líder deve estar também debaixo de cobertura espiritual. Cada líder precisa ter um líder maior. Glória a Deus. Pastor, o senhor é presidente da missão apostólica, mas eu sou diretor da Associação de Pastores de Camaçari e eu tenho o meu presidente. Lá na associação costuma-se acontecer o seguinte: numa reunião que acontece entre os pastores, às vezes o pastor presidente está nervoso, e então um dos colegas vai lá: pastor, o senhor é pastor dele? Eu falei: não, eu sou pastor dele lá na igreja, aqui ele é o presidente, eu estou sujeito a ele. Precisamos entender que existem limites, como existe respeito. Eu não posso determinar ordem naquilo que há um limite. Eu preciso respeitar essa regra.